Ei, turma, vamos lá. A gente vai continuar trabalhando com as formas de defesa do executado a partir de agora. Nós já falamos muita coisa sobre isso e agora nós vamos entrar na forma clássica de defesa do executado, que é por meio da oposição dos embargos à execução. Embargos à execução são um mecanismo clássico, padrão, para que o executado possa exercer a sua defesa. Antes de entrar no tema dos embargos, vamos recapitular um pouquinho algumas coisas que a gente já comentou aqui. A gente sabe que a execução pode ser baseada num título executivo judicial ou num título executivo extrajudicial. A execução fundada em título judicial é aquela que visa dar cumprimento a uma sentença, a uma carta arbitral, a uma sentença estrangeira homologada, enfim, uma sentença criminal, né, no capítulo civil das sentenças criminais. Em resumo, a execução de título judicial, que é mais comumente chamada de cumprimento de sentença, então esse procedimento de cumprimento de sentença tem como base um título executivo formado dentro do judiciário, se não dentro do judiciário, ao menos formado na presença da jurisdição, formado sob a tutela da jurisdição, sob a tutela jurisdicional, né? Porque pode ser uma sentença arbitral, que não é necessariamente poder judiciário, mas que exerce jurisdição. Então nós temos esses títulos judiciais, que são títulos formados na presença da jurisdição, seja ela jurisdição do Poder Judiciário, seja ela jurisdição de uma Câmara arbitral, seja ela jurisdição de um árbitro, de um modo geral, também pode ser perante um órgão judiciário estrangeiro, desde que homologada, e por aí vai, né? Então, existe todo um rol de títulos executivos judiciais, e esses títulos executivos judiciais, que nós já sabemos quais são, que nós já vimos inclusive qual é o foro competente, nós já falamos bastante desse tema. Os títulos judiciais são formados então perante a jurisdição, de modo que já existe um conhecimento do judiciário ou um conhecimento da jurisdição a respeito dos temas que são tratados nesses cumprimentos de sentença, nesses títulos, né? Então, uma sentença dada por um juiz civil vai ser executada, se for o caso, né? Nem sempre é obrigatória a execução, mas quando for obrigatória, quando for necessária a execução, essa sentença vai ser executada por um juiz civil e esse juiz civil vai dar cumprimento, como a gente viu, vai arbitrar medidas, arbitrar mecanismos para fazer com que a execução aconteça da forma mais efetiva para o credor, para o exequente e ao mesmo tempo da forma menos onerosa ao devedor, ao executado. Então existe sempre essa dupla preocupação do juízo quando conduz uma execução, que é obedecer o princípio da efetividade da execução em paralelo e em cotejo com o princípio também da menor onerosidade da execução. Isso falando em termos de execução de título judicial, né, em cumprimento de sentença. Mas existem outros títulos, né, que não são formados perante o judiciário, nem perante a jurisdição, que são títulos particulares, que é o que nós chamamos de títulos executivos extrajudiciais. São títulos que, sob o ponto de vista do processo executivo, têm uma função e têm uma força executiva muito parecida com a força executiva da sentença. Existem títulos que não precisam passar pela fase de conhecimento. Você não precisa propor uma ação buscando, por exemplo, uma declaração judicial de que o teu direito existe, né? Isso não é necessário em alguns casos, porque o fato de existir um título extrajudicial como se suprisse a ausência de sentença a respeito daquele tema, né? Um exemplo banal, uma nota promissória é um título executivo extrajudicial. Então, quando você assina uma nota promissória, você está assumindo a responsabilidade de que, caso aquela promissória não seja paga, ela possa ser objeto de um processo de execução e de um processo de execução direto, né? Não vai existir sequer a possibilidade de, né, no primeiro momento, defesa, né? O processo vai começar não citando o devedor para comparecer numa audiência prévia de conciliação ou mediação, não vai citar o devedor para
apresentar contestação, nada disso, né? Quando a gente tem título executivo, a citação do devedor já é para cumprir a obrigação, né? Sob pena, inclusive, de sanção coercitiva, de multa, enfim, né? Essa execução de título extrajudicial são títulos formados fora do judiciário, formados fora de um ambiente jurisdicional, quer dizer, sem a presença de jurisdição, sem um juiz, sem um árbitro, sem nada, são documentos particulares que têm força de título executivo, né? Então, existem duas formas de execução e existem também dois procedimentos para execução. Se for título executivo judicial, o procedimento é o cumprimento de sentença. Se for título executivo extrajudicial, o procedimento é a execução de título extrajudicial. Também existem formas de defesa diferentes. Então, se nós estamos falando de um cumprimento de sentença, execução de título judicial, nós vamos nos valer para a defesa, né, vai ser exercida por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. Se a gente estiver falando de uma execução de título extrajudicial, aí a execução vai acontecer não por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, mas por meio dos embargos à execução. Então é disso que nós estamos falando. Quando nós falamos de embargos à execução, nós estamos falando na modalidade de defesa do executado em processos de execução de título extrajudicial. Isso aqui não vale para execução de título judicial, porque na execução de título judicial existe um procedimento próprio que é a impugnação ao cumprimento de sentença. A mesma coisa acontece na execução fiscal, que tem um procedimento próprio. Na execução fiscal nós temos os embargos à execução fiscal, então é outra figura, né, outra forma de defesa. Aqui nós estamos falando então das formas de defesa do executado em uma execução de título extrajudicial. Título extrajudicial são todos aqueles títulos que nós já conhecemos. Para a gente trabalhar com a figura dos embargos, a gente vai seguir esse padrãozinho aqui, a gente vai seguir essa estrutura, são esses os tópicos da nossa aula. Então isso aqui é mais ou menos, são mais ou menos, ou são aqueles tópicos que numa aula presencial passaria no quadro. Então tá lá, né? 1, considerações gerais, 2, prazo, prazo para mais de um executado, prazo nas execuções por carta, possibilidade de parcelamento do artigo 916, as alegações que são possíveis em sede de embargos, né? A possibilidade e as hipóteses de rejeição liminar dos embargos à execução, o efeito suspensivo aos embargos à execução e depois todo o resto, né, do procedimento pelo qual os embargos são levados a juízo. Beleza, pessoal? Então é disso que nós vamos falar aqui em matéria de embargos à execução, né? Não só em um vídeo, a gente vai fazer isso em vários vídeos, mas os tópicos aqui são esses. Então a gente está nessas considerações gerais, né? A gente está falando aqui da forma, né, da aplicação dos embargos à execução. A gente já disse que os embargos à execução servem para execução de título extrajudicial e não para execução de título judicial, porque essa execução de título judicial, possui um procedimento próprio, né, na execução de título judicial e, né, tem a seu dispor a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, quando nós falamos em embargos à execução, nós falamos em execução de título extrajudicial. Ele é a forma de defesa. Então, ainda nas considerações gerais, né? Então, a primeira coisa que é importante você anotar é, bom, os embargos à execução são a forma de defesa do executado nas execuções de título extrajudicial, naquelas execuções que têm por base um título que não é formado perante o Poder Judiciário e nem perante a jurisdição. Ele não se confunde, portanto, com a impugnação ao cumprimento de sentença, nem com os embargos à execução fiscal e nem com nenhum outro procedimento de defesa que possa ocorrer em determinados procedimentos. Beleza? Então, essa é a figura, em resumo, dos embargos à execução fiscal. Vamos ver, então, algumas outras considerações gerais, né? O Código começa a tratar dos embargos à execução no artigo 914. Então, lá no artigo 914, a gente lê que o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Isso quer dizer, o Código coloca a forma de defesa ou elenca os embargos à execução como
a forma de defesa do executado. E percebam que aqui a gente já tem, ainda nessas considerações gerais, uma outra consideração importante, né? O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, quer dizer, independentemente de garantia do juízo. Então, coloca lá, né? Uma outra característica geral dos embargos. Os embargos não dependem de penhora, depósito ou caução. Leia-se, garantia do juízo. Quando o executado apresenta os embargos, ele basta, né, para ter os seus embargos analisados, recolher as respectivas custas e tal, mas ele não precisa garantir o juízo. O que isso significa? Não se exige necessariamente que o executado, como condição, isso é importante, como condição para propor os embargos, não se exige dele que garanta o juízo por penhora, caução, depósito, quer dizer, não se exige dele nenhuma espécie, nenhuma forma de garantia do juízo, ou seja, não se diz, olha, executado, você está sendo executado. Se você quiser discutir essa questão aqui, você precisa garantir o juízo apresentando um depósito no valor integral que está sendo cobrado, ou um depósito que garanta uma fiança, enfim, não se exige nenhum tipo de garantia. A propositura, né, isso é importante, ó, a propositura dos embargos não é condicionada à prévia garantia do juízo. Para que o executado se defenda na execução de título extrajudicial, esse executado não precisa apresentar nenhum tipo de garantia ao juízo, quer dizer, esse executado não precisa apresentar um bem, não precisa, né, depositar o valor cobrado em juízo, nada disso, basta que ele se manifeste. Beleza, pessoal? Isso é importantíssimo. Então, a execução, né, os embargos à execução são a forma de defesa clássica do executado e que tem essa função. O artigo 914 ainda continua dizendo como é que vai funcionar a forma de distribuição, né? Eu quero opor embargos, como é que eu faço? Então, lá no parágrafo 1º do artigo 914, a gente lê o seguinte: os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópia das peças processuais relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob pena de sua responsabilidade. Vejam que tem muita informação nesse parágrafo 1º, mas o que ele está querendo dizer aqui é, em primeiro lugar, né, a forma de distribuição, qual é a forma. Então, ainda lá naquele tópico 1 de características gerais, você coloca forma. Como que você opõe esses embargos à execução? Existe uma história muito curiosa, né, da minha, né, de alguém que durante algum tempo trabalhou comigo. A gente tinha uma execução e na execução precisavam ser opostos embargos. O sujeito foi lá e apresentou contestação. Ele juntou uma contestação à execução. E aí ele não entendeu por que o juiz não levou a efeito essa contestação que ele apresentou. A resposta é simples, é óbvia, né? Na execução, quando você é réu de uma execução, não existe contestação. Então, não se contesta a execução. O que acontece com a execução é a distribuição em apartado. Os embargos são distribuídos em apartado. Então, vejam, não é igual numa ação de conhecimento em que a parte vai se defender por meio de uma contestação. Não. Na execução, a parte vai se defender por meio dos embargos, que são uma outra ação. Então, os embargos são uma outra ação judicial, e daí sim são uma ação judicial em que nós temos a distribuição dele por dependência. Então, a execução vai estar correndo aqui, né, tendo como autor o exequente, como réu o executado, né, exequente executado, o exequente querendo executar o valor ou a obrigação que está no título, né, e o executado contra quem essa execução é dirigida. Em paralelo com essa execução vão ocorrer os embargos. Então a gente tem a execução e depois, uma vez embargada, os embargos correndo em paralelo. Mas daí vejam, né? Os embargos são uma outra ação em que a gente tem a inversão dos polos. Então você tem lá uma execução em que o exequente é o sujeito A e o executado é o sujeito B. Se houver embargos, né, ou se houver embargos à execução, a gente vai ter uma outra ação, e a essa ação vai ser dado o nome de embargos à execução, e nessa outra ação, o B, que era o executado, vai se tornar o embargante. Então, os embargos são a outra ação em que tem uma inversão de polos. Você tem lá sujeito A, autor, sujeito B, réu, né? Sujeito A,
exequente, sujeito B, executado. Se esse sujeito B quiser apresentar defesa por meio de embargos, ele não vai contestar essa execução, porque não existe contestação na execução. Ele vai propor embargos. E nesses embargos, ele, sujeito B, que era réu, vai ser o embargante. Então, ele vai ser o embargante nos embargos de execução e o executado na execução. Forma-se uma outra ação, as duas ações correm em paralelo, tendo as mesmas partes, com a diferença de que o exequente da execução vai ser o embargado nos embargos e o executado na execução vai ser o embargante nos embargos. Então, existe uma distribuição por dependência e ainda autuação em apartado. Então, os embargos, eles são distribuídos por dependência, mas são outro caderno processual. Se o processo for físico, se o processo for eletrônico, é um outro processo, é um outro número de processo. A diferença é que eles estão juntos, né, pela conexão. Então, existe uma conexão entre os dois, né? Os dois vão correr junto, vão correr em apenso, um em relação ao outro, mas são autos apartados, são processos sem apartado. Então, a execução está correndo com os trâmites normais da execução e podem aparecer os embargos, em que nos embargos aí vão ter os trâmites dos embargos, que são, obviamente, outros, né? Mas a ideia aqui é a seguinte, ó, na execução, né, a defesa é feita por meio de uma ação nova, que a gente chama de embargos de execução. Essa ação nova vai correr em apartado, né? Então ela vai correr em autos próprios e vai, né, ser distribuída em apenso mais autos próprios. E o código ainda continua, né? Instruído com cópia das peças processuais relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado. Então a ideia aqui é a seguinte, né? Você é executado, você quer se defender por meio de embargos. Então, para um executado se defender por meio de embargos, ele vai ter que criar, vai ter que propor essa nova ação, que são os embargos. Imagine aqui na lógica de um processo físico, que é o que o código estava pensando quando estabeleceu a regra desse jeito. Você tem lá uma ação judicial correndo, uma execução correndo, né? E eu quero, né, sou executado e quero embargar essa execução. Para eu embargar essa execução, eu vou formar outros autos, eu vou formar outro caderno processual, ele vai correr em apartado, é um outro processo, com outro número. Né? Vai estar ali um apenso ao outro, mas são outros autos, são apartados, não tem muita relação uma coisa com a outra. Então, uma vez que é distribuído uma vez que são distribuídos esses embargos à execução, eles vão ganhar uma vida própria, né? E às vezes pode acontecer de a execução está tendo um certo procedimento e nos embargos está acontecendo outra coisa, então não existe muita relação de procedimento. De modo que quando o executado propõe os embargos e se torna um embargante, o executado precisa juntar cópias, né, no processo físico, juntar cópias das peças mais relevantes e todos os documentos que ele acha relevante para que o juiz consiga julgar os embargos, tendo em mente que o juiz, talvez, na hora de julgar os embargos, não tenha em mãos o processo de execução porque eles são apartados. Então, por isso que tem essa necessidade de juntar cópia das peças, né? Porque às vezes, na hora de julgar, o juiz não vai ter acesso à execução, só vai ter acesso aos embargos. Então, os embargos têm que trazer todas as peças, todas as informações, todos os documentos que sejam necessários para que o juiz consiga fazer o julgamento dos embargos. Então, essa é a ideia. Essa ideia de declaração de autenticidade pelo próprio advogado significa que não precisa tirar uma cópia autenticada, né? Mas isso não precisava nem estar aqui, porque isso já é regra há muito tempo. Caiu aqui um pouco a câmera. Isso já é regra há muito tempo no nosso direito, né? O advogado pode declarar a autenticidade das peças sem precisar reconhecer firma. Claro que essa regra aqui das cópias, ela está pensando no processo físico. Então, no processo físico, de fato, você precisa juntar essas coisas. Mas como o processo hoje é, em sua maioria, eletrônico, essa ideia de juntar cópias se torna um pouco desnecessária. Porque aí você vai ter uma linhazinha, um númerozinho de processo lá, que é o da execução, um outro númerozinho de processo, que é o dos embargos, mas, como eles estão disponíveis no sistema, o juiz, na hora de julgar, vai ter acesso integral à execução. Então, essa regra aqui era pensada, essa necessidade de juntar peças, ela era pensada para quando o processo era físico, supondo que, talvez na hora de julgar os embargos ou de analisar os embargos, o juízo não tivesse à sua disposição o caderno processual da execução. Só por isso. Porque uma vez que hoje a gente tem essa possibilidade de acesso em qualquer lugar e a qualquer hora, essa necessidade de juntar peças se torna só uma previsão no código, né? Muito embora o código
não faça nenhuma ressalva. E aí vem sempre aquela questão de cautela, né? Veja, muito embora, né, ver o pensamento do advogado, né, muito embora exista essa obviedade, que é o fato de que o juízo vai conseguir ter acesso, de qualquer pessoa que quiser vai conseguir ter acesso à execução quando estiver olhando os embargos, mesmo que eles estejam ali né, independente do outro. Mas nesse caso, pessoal, ainda assim é aconselhável que o advogado, a menos que tenha muita certeza que o tribunal tem um entendimento e que o juízo tem um entendimento tranquilo sobre isso, é aconselhável que o advogado junte, né? Por que às vezes quem trabalha em órgão público, né, quem trabalha em cartório, essas coisas, acha um pouco estranho e acha que, pô, esses advogados são todos uns idiotas porque eles ficam juntando quando não é preciso juntar. Não são os advogados que são idiotas, não. Os advogados juntam, às vezes, né, em situações como essa, né, quer dizer, não tem sentido nenhum no processo eletrônico você distribuir um processo em apartado ali que vai estar junto com a execução, vai estar a um clique da execução, né? Não tem sentido nenhum você juntar cópia integral dos autos da execução. Por que os advogados às vezes juntam? Não é os advogados que são idiotas ou que não têm muita noção. Quem fez isso foi o próprio judiciário, porque a gente tem um histórico muito grande no judiciário de jurisprudência defensiva que leva a advocacia a ter esse tipo de comportamento, porque não foi incomum, né, antes do Código de Processo Civil 2015, até durante o Código de Processo Civil 2015, não é incomum que a gente tenha o judiciário dizendo esses absurdos. Então não é incomum que você veja, e se você procurar na jurisprudência vai achar, em um processo eletrônico, o juiz se negando a analisar o juízo, né? É bom sempre não fulanizar, porque a questão não é fulanizada, né? São órgãos, são instituições, né? Mas você vê o juízo se negando a analisar, os tribunais se negando a analisar, sob o argumento de que faltava nos embargos alguma cópia e que o código exige. Então, a advocacia tende a ser cautelosa, né? Porque o advogado não quer não ter o seu pedido analisado, ele quer que seja analisado. Mas a gente tem um histórico no Poder Judiciário brasileiro em que esses absurdos são ditos a todo momento, né? Então a gente tem, né, hoje, né, para dar um exemplo apartado lá da matéria de recursos que vocês já tiveram, poxa, a gente tinha o STJ dizendo que se faltasse 1 centavo na hora de recolher as custas, o recurso não seria conhecido. A gente tem tribunal dizendo que se você grampeasse o canhoto, né, de pagamento, né, pagasse na lotérica as custas e grampeasse o canhoto em cima do boleto, não podia ser conhecido. Quer dizer, a gente tem uma série de absurdos que não são culpa da advocacia, que são culpa do judiciário e que foram produzidos durante muito tempo pelo judiciário. Então é por isso que, às vezes, e é comum os alunos que são estagiários de gabinete ou que trabalham em gabinete dizer, pô, por que os advogados fazem isso? A resposta é essa, né? E aqui a gente tem um exemplo. Né? Se você vai propor embargos à execução hoje, você, num processo eletrônico, você junta a cópia, olha, a menos que se me perguntassem isso, a menos que eu tenha muita certeza que aquele tribunal não tem decisão ferrando pela ausência dessas cópias, eu junto. Né? Quer dizer, não custa nada fazer uma cópia integral dos autos da execução e juntar nos embargos. Ninguém vai olhar minha cópia integral, eles vão olhar direto a execução, mas pelo menos eles não vão poder dizer que eu não me desincumbi desse elemento. Então, isso aqui é importante, né? E vocês que querem concurso, e vocês que querem ir para a carreira pública, e quem quer ficar também na advocacia, tem que saber que na advocacia, né, como você depende, muitas vezes, infelizmente, de um trabalho que muitas vezes é péssimo de órgãos públicos, a gente acaba se acostumando a ser cauteloso. Tá? Então, quem quer ir para esses órgãos públicos e quem quer atuar nisso, tenha em mente, né, que você tem que ter noção na hora de dar esse tipo de decisão, na hora de fazer essas coisas. Graças a Deus as coisas estão melhorando aqui no nosso, no nosso dia a dia, mas a gente ainda está muito longe do ideal. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente, todo esse parênteses gigante aqui para... Isso aqui não é um vídeo para YouTube, isso aqui é uma aula que a gente tenta reproduzir na maior medida do possível, aula presencial, então por isso que eu me considero apto a abrir esses parênteses aqui, né, que se fosse só uma videoaula estilo dessas de YouTube não faria, mas
Então a ideia aqui é essa, né? Os embargos são distribuídos por dependência, se são distribuídos por dependência, são juntados em apartado, e existe essa necessidade aí de juntada das cópias também, que o código, né, como vocês veem, não faz ressalva, isso aí só vale para o processo físico, né? Talvez devesse fazer, como não faz por cautela, né? É aconselhável que o advogado junte. Beleza, pessoal? Nosso próximo tema, né, vão ser os prazos. Então, eu vou só encerrar esse vídeo aqui para depois já começar falando do prazo na execução de título extrajudicial, aliás, nos embargos da execução de título extrajudicial. Beleza?